Amados irmãos, amadas irmãs, em divina essência, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso ser de luz, iluminados pela chama das hierarquias regentes e dos mestres do amor maior, sob a égide da verdade e do amor. Hoje nós nos pegamos rememorando uma célebre frase que na verdade faz parte de um poema de um poeta espanhol, mas que nas mídias foi atribuído a muitas pessoas, mas de fato faz parte, pertence, essa frase pertence ao poeta espanhol Antônio Machado, que é aquela célebre frase: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E nós nos pegamos, tendo a reverberação desse pensamento, voltando em nossa mente. E nós nos colocamos a refletir sobre justamente essa questão do caminho. O que é o caminho dentro de uma perspectiva espiritual? Porque muito se fala em caminho dentro de uma perspectiva espiritual. Diversas correntes dão muita ênfase ao caminho, ou à senda, como os teosofistas, por exemplo, que usam a expressão senda. É como entendendo que existe uma forma de se conduzir pelo plano da materialidade, certos princípios a ser observados e comportamentos a serem manifestados que nos levarão a um determinado resultado que seria justamente a meta, o caminho e a meta, ou seja, o processo que nos leva a uma resultante. E a resultante dentro do processo espiritual seria a iluminação, ou a libertação, ou a salvação dentro da tradição cristã ocidental, iluminação para os budistas, ou nirvana também para os budistas, moksha para a tradição do yoga, principalmente dentro dos ensinamentos de Patanjali, os Yoga Sutras, enfim. Então, parece haver um certo caminho. E o que é esse caminho? O que nós observamos é que, consensualmente, dentro de um pensamento ou de uma visão de rebanho, ou seja, de perspectiva comum a muitos, entende-se o caminho como um caminho religioso. E esses caminhos, obviamente, são externos. Então, e cada um que está num caminho acredita que o seu caminho é o verdadeiro e que os demais caminhos são desvios que não levam à meta ou não levam a Deus. Então, quem pertence a uma escola religiosa supõe ou apregoa que este caminho é o único caminho verdadeiro, em detrimento dos demais. Isso gera até os processos de proselitismo, ou seja, de querer trazer os outros que se supõem em erro, em equívoco, para o seu caminho, para a sua jornada. Então, geralmente nós vemos o caminho como algo exterior, nós entendemos o caminho por uma perspectiva exterior, e nós associamos muito a religiões ou escolas religiosas. E até
né, se levanta as discussões qual seria o caminho verdadeiro, qual é a religião que represente uma verdade. Até mesmo entre os cristãos existe uma cisão muito grande, né, entre vários caminhos. Né, nem mesmo sendo os caminhos diferentes dentro do cristianismo, esses caminhos, por serem todos cristãos, ainda assim eles não têm uma concordância quanto à validade dos caminhos que não sejam os seus próprios. O que dirá dos caminhos estranhos à tradição cristã, como, por exemplo, os caminhos do Oriente, né, o budismo, o hinduísmo, o próprio islamismo, enfim. Né? E talvez esse seja o grande equívoco, porque esse caminho ele não pode ser um caminho exterior. Esse caminho ele é um caminho interno. Ele é um caminho que se estabelece no próprio ser, quando esse ser busca pela transcendência, que é, em resumo, né, perceber as coisas além do plano da materialidade e fazer a conexão com o divino, entendendo que aquilo que somos em essência já é em si o divino, mas também, né, não só o divino emanente, mas também o divino transcendente. Mas, via de regra, nós procuramos fora o que só pode ser encontrado dentro. Nós fazemos isso. E talvez por isso haja tantas divergências, tantos conflitos, ao imaginar, ao constatar que a maioria das guerras perpetradas no planeta Terra tiveram como motivação questões religiosas, intolerância religiosa, e ainda assim o é, né, nós vemos quão absurdo parece tudo isso. Então, caminho. Uma das perspectivas que se nos apresenta quando analisamos essa questão é de que o caminho não necessariamente seja aquilo que te leva à meta, mas que a meta talvez seja o próprio caminhar. Naquilo, né, que corrobora aquela famosa também, aquela célebre dito, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. A importância está no caminhar e não no atingir algo que nós nem sabemos o que é. Deus para nós é uma incerteza. Nós podemos ter uma ligação, um sentimento, mas dizer o que é Deus não nos é possível no limite de percepções que ainda trazemos, né, na precariedade da capacidade intelectiva que agasalhamos nessa condição que nos encontramos agora. Então, o importante não é chegar até Deus, o importante é sermos divinos enquanto caminhamos. O caminho é que é importante, não a meta. É no caminho que se encontra a florescência divina. É como caminhamos que é importante, não para onde vamos. Cada passo que damos tem que ser para nós um passo dentro do sagrado. Os registros que deixamos pelo caminho têm que ser registros de plenitude, de estado consciencial transcendente. É no caminho que está Deus e não na meta. Isso os sufis, por exemplo,
A tradição sufi falava isso o tempo todo. E é no processo de buscar a Deus que Deus está. E que não há nada para atingir, né, que não venha do próprio processo. Porque se nós ficarmos fixados, não onde estamos, mas aonde nós ambicionamos chegar, nós perdemos a jornada. Porque nós não vamos observar o próprio caminho. Quando nós espiritualmente ambicionamos, por exemplo, a salvação, e nós fixamos lá no ponto futuro, ou né, a vida como quer que nós concebamos após a morte, né, nas cidades espirituais, né, nas regiões celestes, seja onde for, como for, e nós ficamos fixados nisso e perdemos a trajetória, quer dizer, não observamos o nosso lugar, a nossa presença aqui e agora. Nós nos despresentificamos. E Deus só pode ser encontrado na consciência presentificada. Na consciência que está focada no aqui e no agora. Mas nós temos essa tendência de ver o caminho fora. É isso que as tradições antigas chamavam de exoterismo, ou seja, as manifestações de ritos, de crenças, de dogmas, né, que se estabelecem fora e formam um corpo congregacional onde várias pessoas vêm habitar. Isso é exoterismo, é o exercício exterior da espiritualidade. Esse é necessário, talvez, para algumas pessoas, para alinhar certos padrões de comportamento, que sirva até como um controle social, para que nós, na condição ainda tão primitiva que nos encontramos, não saiamos por aí com porretes na mão batendo um na cabeça do outro. Mas o nobre e verdadeiro caminho, ele não é exotérico, ele é esotérico. Exo de fechado, interno, né? E exo é aberto, fora. Então o exotérico, o caminho esotérico é o caminho interior. É a vereda que nos permite caminhar pela própria alma, ou pelo próprio ser que somos. Então, na antiguidade havia muitas escolas esotéricas, onde o conhecimento mais seleto era guardado, preservado, para que não fosse profanado por aqueles que não tinham ainda capacidades conscienciais de entendê-los e que iriam fazer mau uso desses conhecimentos, prejudicando a si mesmos e ao próximo. É porque nós temos muitos poderes espirituais que, quando mal usados, podem causar danos. Então, por isso que não é bom que saibamos de tudo. É porque não estamos preparados. Então, essas escolas esotéricas preparavam as pessoas através de iniciações para que elas recebessem esse conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento esotérico está aberto, porque nós vivemos um momento planetário muito especial, muito singular, e é um momento realmente de transição, de renovação. Nós estamos nos avizinhando de uma idade de ouro. E aqui no Ocidente nós falamos muito de processo regenerativo. Então, essa observância do caminho interior. É por isso que Jesus talvez tenha dito da porta estreita. E nós pensamos que a porta estreita é a porta do sacrifício, de viver uma vida austera. Talvez porta estreita queira significar, quando ele diz buscar é a porta estreita, porque muitos buscam a porta larga e esta é a porta da perdição. Talvez a porta estreita queira significar que ela é estreita porque é uma porta onde só nós passamos.
onde nós temos que sair do coletivismo, ou dos caminhos coletivos, dos caminhos gregários, para trilhar sozinho aquilo que é a nossa senda, ou aquilo que é o nosso Dharma. Talvez seja estreita, porque só nós podemos passar por ela. Não é uma porta para passar muitos grupos, coletividades, mas apenas o indivíduo em seu processo intransferível de individuação. Então há muitos caminhos, mas nem todos os caminhos nos trazem a nós mesmos e nos reconectam ao divino. Tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Lógico, metaforicamente falando. E pensando nessas coisas, nós também nos recordamos da célebre obra de Lewis Carroll, que escreveu o famoso livro Alice no País das Maravilhas, que é uma obra magistral porque ela é na verdade uma grande parábola, que está falando da nossa condição de espíritos que desceram, que caíram no buraco do coelho, e esse buraco do coelho é a condição encarnatória no mundo material, com toda a loucura que há no mundo material. Então, todo esse enredo nonsense que está presente na obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, é o próprio enredo do nosso projeto encarnatório. E por que nós lembramos? Porque o tempo todo Alice, dentro do buraco, está procurando o caminho. O caminho para quê? Para voltar para casa. E quanto mais ela procura, mais ela se perde. Isso somos nós. É muito precisa essa metáfora. Aliás, esse livro foi escrito em 1865. Ele escreveu isso como conto, primeiro, uma historinha, e depois ele transformou isso em um livro. E é muito interessante que esse livro, essa história ele criou quando ele precisou distrair as filhas de um amigo, quando ele remava com elas no rio Tamasa, fazendo um passeio pelo rio Tamisa, rio Tamisa, ele elaborou essa história para divertir as crianças que estavam com ele, de um amigo. E uma das crianças chamavam Alice, em inglês. E depois ele resolveu transformar isso em obra. Então foi uma obra intuída, que desceu, realmente caiu de planos suprafísicos. E interessante também a data, porque nessa virada do século XIX é que tiveram as grandes revelações, que vieram as grandes escolas que trouxeram uma nova claridade para o Ocidente, que estava tão mergulhado numa densidade de pensamento, de cristalização do cristianismo aqui, que não se abria para as verdades maiores, particularmente a questão da reencarnação, do karma, ou a lei de causa e efeito, e outras, que já eram conhecidas milenarmente no Oriente. Então, nesses meados do século XIX, nós tivemos toda a obra de codificação de Allan Kardec, tivemos a teosofia, o começo da doutrina espírita foi em 1857, e a teosofia em 1875 tem seu início. E não só essas duas escolas, mas depois também todas as escolas derivadas, vários lugares do mundo manifestando grandes presenças espirituais. No Oriente, na Índia, grandes encarnações que se manifestaram nessa época. Enfim, é muito interessante. E o que é essa obra? Essa obra... Alice vê um coelho passando no jardim dela, um coelho correndo, um coelho de colete e relógio. Aqui temos o arquétipo do tempo, e ele fala que não tem tempo, sai correndo, e ela decide ir atrás dele. Quer dizer, olha a entrada no tempo, porque
a dimensão espiritual é eterna. Eterna no sentido de estar fora do tempo. Quando nós caímos na terceira dimensão, nós somos condicionados pelo tempo e pelo espaço. O tempo e o espaço são determinantes da terceira dimensão. Então o coelho, olha a simbologia. O coelho é o tempo. E ela segue o tempo. Então ela cai, ela é enredada pelo tempo. Ela sai da eternidade e entra no tempo. E cai na toca do coelho branco. E quando ela cai, ela não sabe mais como voltar. Isso é o processo de descida ao plano da manifestação material, física, densa, num planeta como o nosso, ou em outros planetas, porque nós podemos vivenciar esse mesmo processo de contato com a materialidade e as ilusões que são criadas pelo mundo material, Maia, não só nesse planeta Terra, mas em outros planetas que igualmente dão suporte para esse tipo de manifestação. Né? E ela cai ali. E ali ela vai ter realmente um enredo de nonsense, de absurdo, né? Onde tudo é absurdo, o chapeleiro louco, né? Aquele bicho que fica fumando o narguilé, né? Que é uma salamandra, parece. Né? Mas o que é o ponto que nós lembramos especificamente? Porque estamos falando do caminho. Né? É quando Alice, né, se encontra com o gato. Né? E o gato, às vezes ele aparece só os olhos, só o rabo, some, aparece, está sempre rindo. Né? O sorriso do gato de Alice. Né? É como se fosse representar a comédia humana, né? Como se o gato estivesse rindo da nossa condição. É muito interessante essa obra, é muito rica. E Alice está indo pelo caminho, encontra o gato e ela pergunta: para onde essa estrada vai? E o gato faz a célebre pergunta para ela: para onde você quer? E ela retruca. Ela responde: eu não sei, eu estou perdida. E o gato diz para ela: para aqueles que estão perdidos, qualquer estrada serve. Como a dizer, serve no sentido de que não importa qual estrada, porque todas elas não te levarão a lugar algum, porque você não sabe para onde você quer ir. Esse é o ponto. Se nós queremos um caminho espiritual, nós temos que saber para onde queremos ir. O que nós verdadeiramente buscamos? Porque na maioria das vezes, nos caminhos espirituais, nós só queremos egoisticamente sermos atendidos pela espiritualidade. Que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê prosperidade, que Deus nos dê um amor perfeito, que Deus isso, que Deus aquilo. Né? Quando estamos em sofrimento, nos aproximamos de uma escola religiosa. Quando a vida se manifesta mais favorável, nós nos afastamos. Quer dizer, qual é o propósito? Não há propósito. Ou então a religião é para nós apenas uma hereditariedade. Algo que os nossos pais faziam, que os nossos vizinhos, a maioria das pessoas da nossa cidade faz e nós fazemos também. Nós vamos à missa no domingo porque todos vão. Isso é quase que um ritual social. Ou vamos à igreja evangélica, ou assistimos palestra na casa espírita, porque nossos pais são espíritas. Enfim, mas nós temos um propósito? Nós realmente estamos buscando por Deus? Porque se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve, porque nós não estamos visando chegar a parte alguma. Nós não sabemos para onde estamos indo, ou o que queremos, ou o que pretendemos. Isso é muito sério. Eu lembro de Swami Ramakrishna, quando ele dizia: se você ambicionar por Deus, se você com toda a fé, com todo o seu ser chamar por Deus, desejar um encontro com Deus, ele virá. E Swami Ramakrishna de fato teve esse encontro com o divino. Particularmente
na forma da Mãe Divina, né? Kali, Kali Durga, Mata Devi. Mas será que nós realmente ambicionamos por isso? Nós realmente buscamos uma integração em Deus ou uma vivência revelativa da presença divina? Nós sequer imaginamos a possibilidade disso. Nós vivemos como mendicantes nesse planeta enquanto nós podemos ser reis. Como a Gleice disse na partilha dela, que ela fez para nós no nosso grupo Moshoni, quando ela diz que nós podemos ser mestres, que a quinta dimensão nos abre essa condição de sermos o que somos e nós somos mestres, que equivale quase que a mesma coisa da afirmação de Jesus ao dizer vós sois deuses, ou seja, nós temos a potencialidade do divino, nós podemos manifestar isso aqui e agora, mas nós acreditamos nisso? Não. Nós nos propomos um caminho que nos leva à condição de divinos? Essa é a pergunta. Por onde temos caminhado? Com qual intenção? Caminhos há aos milhares. Mas será que eles levam a algum lugar? Será que eles são meras rotas de fuga e não veredas ou estradas de autoencontro? Tudo são questões, tudo são questionamentos que não são pertinentes quanto nós lidamos com a questão do caminho. O caminho. Que na verdade o caminho é algo realmente essencialmente interno e individual. O caminho é aquilo que verdadeiramente somos quando nós despertamos e quando nós trabalhamos o autoconhecimento. Nós também nos lembramos da obra de Lao Tse, Tao Te Ching, que é o livro do caminho. Tao às vezes é traduzido por caminho, com C maiúsculo, mas tem um sentido totalmente, uma semântica totalmente própria. E esse caminho, esse Tao é algo que não pode ser descrito, só pode ser vivenciado. Quando você vivencia, você sabe o que é. Se você não vivencia o caminho, você não sabe o que é. Você pode ter vários conceitos, vários discursos sobre, mas falar sobre aquilo não é aquilo. Aquilo é algo que somente quem vivencia sabe. E uma vez que vivencia, não tem como ser transmitido. Por isso que Lao Tse dizia, o tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal. Enfim, que nós possamos encontrar o caminho, que nós possamos detectar a vereda que nos leva ao encontro do ser divino que há em nós e, por consequência, a nossa unificação ou reunificação ao plano da luz. E uma vez que nós estabelecemos isso, todos os caminhos estão dispensados. Todos os caminhos se tornam indistintos e por todos eles nós podemos atingir os nossos objetivos. Paz e luz a todos. Shiva Shambho.